Então, falando desse tipo de contribuição, Sim. seja a MEI, né, o senhor pontuou aí, e a pessoa que, um profissional de saúde, normalmente ele se divide em vários locais de trabalho, né? E Acaba, seja em rede particular ou no setor público. isso. Por vezes concursado ou terceirizado, acaba contribuindo mais de Veja, uma vez. a gente Explicasse planejamento. não, vamos lá. Então, dentro desse tema, aí já vem os profissionais de saúde têm uma nuance interessante. Muitos trabalham em vários locais, não só em locais privados, ou seja, vinculados à iniciativa privada, como em locais públicos, como os municípios, como o estado da Bahia e outros estados. Então, veja, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é o seguinte: quando ele trabalha na iniciativa privada, quem protege ele pelo regime previdenciário é o INSS. Quando ele trabalha no regime público, ou seja, nos chamados RPPS, quem protege é aquele regime. Por exemplo, Salvador é o regime previdenciário próprio de Salvador. Estado é chamado FUNPREV, é o regime previdenciário próprio do estado da Bahia. E quem vai custear aqueles benefícios que, no caso da Bahia, a partir de 2020, não é mais necessário um mandado de junção, que era um mandado de junção, é porque não existia a legislação regulando a aposentadoria especial no Estado. Mas a partir de 2020, através de uma emenda estadual, decorrente da emenda da reforma da Previdência na União, ele passou a ter direito a essa aposentadoria. Tá? Então, no município existe essa previsão na lei orgânica, só que não está regulada ainda. Então precisa do mandado de junção ou aplicação já da súmula vinculante 33, que é que determina que, não havendo legislação específica, que use a legislação do INSS. Tá? Então, mas a gente pode mexer nesses tempos. Veja, o tempo de contribuição ele é um patrimônio do trabalhador. Se ele não fechar o tempo no Estado, ele pode pegar um período do INSS e jogar para o Estado? Pode. Não só o período comum, como também o período especial. Tem um tema do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 942, que garante essa contagem como especial. E no município da mesma forma. Certo? Então, esse direito, como a gente costuma chamar, o direito patrimônio previdenciário, ele pode transitar entre regimes. E existe um documento, obviamente, que o PPP é necessário para fazer, para qualquer passo. Então, eu preciso ter um PPP do Estado, dizendo que eu estava efetivamente exposto. Eu preciso ter um PPP do município, dizendo que eu estava efetivamente. A partir disso, eu posso transacionar isso da forma que eu quiser, desde que eu siga o regramento legislativo. E isso eu preciso de uma CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Essa certidão me garante a possibilidade de levar meu tempo de contribuição para onde eu bem entender o que for mais favorável. Isso em regras gerais. Cada legislação determina, cada legislação, se é estadual, se é municipal ou se é federal, né, determina quais são como é a forma de requerimento, etc. Aí tem que ser o caso concreto. Então, assim, isso é um erro que a gente percebe muito também. As pessoas já acham que não tem como mexer, ou seja, como levar de um regime para outro. É um erro muito grande que a gente percebe no INSS, nos requerimentos. E aí, só para lhe dizer, Camila, o que é que a gente percebe? Existe um serviço que hoje a advocacia previdenciária vem prestando, já vem de algum tempo, e que hoje a gente percebe que é muito necessário. É chamado planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? Nós vamos... Planejamento, a gente faz uma avaliação, é como se fosse uma auditoria da vida contributiva, do patrimônio previdenciário daquele segurado, daquele cidadão. Seja ele vinculado ao regime próprio, seja ele vinculado ao regime municipal, seja ele vinculado à União, seja ele vinculado ao INSS, seja ele exposto, seja ele que ele contribuiu, seja ele MEI. A gente faz uma avaliação técnica e vai, a partir de uma conclusão em relatório, a gente vai apresentar os melhores cenários e, em conjunto com o profissional, definir a melhor opção, seja em termos de valor de benefício, seja em termos de investimento futuro, seja em termos de antecipação de DER, que é chamado data de entrada do requerimento. Então, tudo isso é através de um serviço que se chama planejamento. Esse serviço, especificamente, ele tem duas funções. Uma função preventiva e uma função corretiva.
A preventiva é você antecipar antecipar a data do seu requerimento, seja ele em que órgão for. E a corretiva é a chamada revisional. O que é revisional? Todo cidadão, todo segurado tem direito a revisar sua aposentadoria. Obviamente que ele tem, em regra, tem um prazo de 10 anos a partir da concessão, mas ele corrigir o que não estava condizente com a legislação ou condizente com os fatos. É a chamada revisão de fato e revisão de direito. Então, é chamadas também as revisões judiciais, no caso do profissional de saúde, eles avaliarem efetivamente se naquela análise, naquela conta para chegar ao valor do benefício, foram consideradas todas as contribuições quando ele trabalha, como eu falei no início, quando ele trabalha em 2 lugares. Obviamente que essas contribuições têm um limite, que é o teto. Então, isso para efeito de regime geral. Tá? Então, ele tem um limite. Vamos supor, se ele trabalhou no local ganha R$ 2.500 e no outro ele ganha 3, ele vai ficar com um salário de contribuição naquele mês que ele teve esse valor de 5.500. Então, não é uma aposentadoria se for no mesmo regime. Não, eu somo o salário de contribuição. Então, essa soma vai possibilitar ter um valor maior ao final. Então, dentro do planejamento, nós temos o planejamento preventivo e o corretivo. Né? O preventivo é você avaliar toda aquela situação prévia para ter o melhor direito no momento oportuno e com maior valor. Né? Ver o tempo que se pode, inclusive é importante essa informação, porque o tempo que se pode ser convertido em tempo especial, que é um aspecto, uma garantia que muitas pessoas usam. Lembra quando eu falei da aposentadoria por tempo de contribuição? Sim. Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Nessa hipótese da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive a reforma possibilitou até 13/11, que foi a data da promulgação da reforma, né, da emenda constitucional, que eu convertesse o tempo de trabalho especial em tempo em comum, aplicando um adicional, que no caso do homem é 1,4 e no caso da mulher 1,2. Então, isso também é uma análise que o planejamento faz preventivamente, para que possa ser que ele não tenha direito a especial, mas ele tem direito à aposentadoria especial, mas ele tem direito à aposentadoria por tempo, com tempo especial convertido. Então, eu consigo aumentar meu tempo sem necessariamente ter que contribuir mais. Isso é uma garantia constitucional. Por quê? Porque há uma exposição. Mas não houve uma exposição, no caso, com 25 anos, por exemplo. Eu tive apenas 12 anos ou 10 anos. E isso vai ter um aumento de 40% em cima daquele período em que houve efetiva exposição. Ou seja, que é naquele período em que o trabalhador estava sujeito a agentes nocivos. Entende? Então, isso é um ponto que muita gente acha, mas eu não tenho direito. Avalia. A gente vê se o formulário está todo preenchido, se eu consigo não ter especial, mas eu consigo ter uma aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial. E a própria reforma garantiu isso. Até 13/11/2019, eu posso ter o benefício concedido após a reforma e ter esse período convertido. É chamado tempo ficto. Tá? Então, dentro dessas perspectivas, nós temos a preventiva e a corretiva, como eu falei. A corretiva é justamente a revisão. A Constituição garante o segurado a pedir a revisão do seu ato concessório de benefício. Em qualquer regime, seja no regime próprio, seja no Estado, no município, no caso de Salvador, por exemplo, no regime próprio aqui nós temos Feira, temos Camaçari, que temos esse tipo de regime. Né? Então pode haver a revisão do ato, como eu falei, em regra geral, 10 anos. Sim. Tá? Para que o segurado que esteja resignado, indignado, que não esteja aceitando aquela situação, ele pode pedir essa revisão. E quando a gente, no planejamento, vai avaliar, a gente avalia várias coisas. O tempo especial, se foi computado certinho, se é possível corrigir, se não é. Ver a questão também do efeito financeiro, se pode ser da data do requerimento ou não. Né? Ver também se ele trabalhou em várias atividades, se tem atividade concomitante, que é aquele caso que eu falei que soma o salário de contribuição. Ver se, por exemplo, um vínculo na carteira que estava lá como categoria lá atrás até 95 que não foi computado.
né? Ver se foi seguido o piso da categoria, isso é uma coisa importantíssima, porque tem algumas categorias que tem o piso do salário de contribuição mínimo, porque todo mundo pensa, mas qual é o mínimo que eu tenho que contribuir? Qual é o mínimo do salário de contribuição? Todo mundo acha que, em regra, é o salário mínimo nacional, mas não é. Tem categorias como médico, engenheiros, os enfermeiros agora, os auxiliares e outras profissões que têm um piso legal mínimo. E aí caberia, é uma tese judicial, obviamente, mas caberia o INSS ter que revisar para aplicar o piso, chamado de salário de contribuição mínimo. Então, tem várias situações que, numa análise de planejamento, para revisar o benefício que pode ser diagnosticada e, obviamente, em uma conclusão, junto com o segurado, junto com o cidadão, definir o melhor caminho para que ele tenha um ganho melhor e um ganho justo no seu benefício. Porque, entenda, quando a gente entra com pedido de revisão, a gente não está pedindo favor a ninguém. Ali é uma situação que ele contribuiu, é o que eu lhe disse, ele contribuiu para aquilo. E muitas vezes a gente sabe que o INSS se equivoca. E aí tem vários argumentos, o volume, etc. e tal. Mas isso não quer dizer que ele possa negligenciar o direito do cidadão. Daí a importância de estar acompanhado por um especialista. Não é nada por conta própria, porque são muitos detalhes. Eu acho que o papel do especialista, não estou falando necessariamente da gente, mas assim, o especialista, de modo geral, ele pode auxiliar o cidadão a ter um valor maior, a antecipar sua aposentadoria, né? Inclusive, no caso da aposentadoria especial, tem algumas limitações, como a manutenção